sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do Preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado de hoje é para o concurso público da Prefeitura de Araucária, Estado do Paraná, promovido pela banca Fundação Fafipa. Nós daremos início, turma, a partir de agora, à correção e comentário das questões do nosso caderno de questões. Iniciando pela questão de número 1. Tendo em vista as diretrizes definidas no decreto número 92.790/86, que regulamenta a lei número 7.394/85, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, concedido o diploma, fica o técnico em radiologia obrigado a registrá-lo nos termos desse decreto. Alternativa B, os dispositivos desse decreto aplicam-se no que couber aos auxiliares de radiologia que trabalham com câmara clara e escura. Letra C, a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esse decreto será de 24 horas mensais. Alternativa D, a eleição para o primeiro Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia será efetuada por processo que permita o exercício do voto a todos os profissionais inscritos, sem que lhes seja necessário o afastamento do seu local de trabalho. E letra E, o salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas nesse decreto será equivalente a 2 salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade. Muita atenção, turma, porque o enunciado nos pede a alternativa incorreta e o gabarito da nossa questão de número 1 é a letra C, ao afirmar que a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esse decreto, ou seja, técnicos, tecnólogos e auxiliares de radiologia, é de 24 horas mensais, quando na verdade a nossa jornada de trabalho é de 24 horas semanais. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra C. Questão de número 2. Quanto ao Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os serviços profissionais do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia devem ser remunerados de acordo com o piso da classe de segurança pública. Letra B. Constitui infração ética negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Letra C. O tecnólogo, técnico e o auxiliar em radiologia podem revelar fato sigiloso. Letra D. O tecnólogo, o técnico e o auxiliar em radiologia devem fornecer ao cliente-paciente informações diagnósticas verbais ou escritas sobre procedimentos realizados. E letra E, o tecnólogo, o técnico e o auxiliar em radiologia podem, desde que autorizado pelo SPR, que é o Supervisor de Proteção Radiológica, utilizar animais de experimentação. Muita atenção, turma, que nessa questão o enunciado nos pede a alternativa correta. E o gabarito da nossa questão de número 2 é a letra B. Constitui infração ética negligenciar na orientação dos colaboradores quanto ao sigilo profissional. Isso está descrito, pessoal, lá no nosso Código de Ética, artigo 27. Constitui infração ética negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Questão de número 2, gabarito, letra B. Questão de número 3. A radioproteção é fundamental para que o profissional técnico, tecnólogo em radiologia, possa desenvolver sua atividade laboral com segurança e seus princípios devem ser seguidos à risca para que se tenham efetividade em suas aplicações.
Qual a denominação dada ao princípio básico que determina que nenhuma prática radiológica deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado? Alternativa A, limitação de dose. Alternativa B, prevenção de acidentes. Alternativa C, ALARA. Alternativa D, otimização. E alternativa E, justificação. Turma, qual a denominação dada ao princípio básico que determina o seguinte: nenhuma prática radiológica deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. O princípio básico de radioproteção que traz essa definição, turma, é o princípio da justificação. Portanto, questão de número 3, gabarito, letra E. Questão número 4. Quanto aos efeitos biológicos da radiação, é correto afirmar que: alternativa A, os efeitos estocásticos geralmente se manifestam em um curto intervalo de tempo. Alternativa B, o efeito determinístico leva à transformação celular. Quando ele ocorre em células germinativas, efeitos genéticos ou hereditários podem acontecer. Alternativa C, o efeito determinístico leva à morte celular. A ocorrência e a gravidade dos danos estão diretamente relacionadas ao aumento da dose. Letra D, os efeitos estocásticos apresentam um limiar de dose e aparecem num curto intervalo de tempo. Letra E, podemos dizer que os efeitos estocásticos e determinísticos não possuem grandes diferenças na sua manifestação. Turma, quando nós falamos de efeitos estocásticos e determinísticos, é importante a gente entender que esses são dois tipos de efeitos biológicos que podem ocorrer como resultado da exposição à radiação ionizante. E a diferença fundamental entre eles está na relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. Basicamente, os efeitos determinísticos eles estão diretamente relacionados à dose de radiação e para sua ocorrência é necessário ultrapassar um determinado limiar de dose de exposição. Já para a ocorrência dos efeitos estocásticos, não existe um limiar de dose a ser excedido. São efeitos probabilísticos e a sua gravidade não está relacionada com a dose. Então, sabendo disso, nós chegamos à conclusão que o gabarito da nossa questão de número 4 é a letra C. O efeito determinístico leva à morte celular. A ocorrência e a gravidade dos danos estão diretamente relacionadas ao aumento da dose. Ainda falando sobre os efeitos radiobiológicos, esses efeitos podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, em função do dano, ou seja, o nível orgânico atingido, e em função do tempo de manifestação. Em função da dose e forma de resposta, eles são classificados em estocásticos e determinísticos. Em função do nível de dano, eles são classificados em somáticos e genéticos. E em função do tempo de manifestação, eles são classificados em imediatos e tardios. Questão de número 5, pessoal. Acerca dos tipos de dosímetro de radiação ionizante, a descrição a seguir se refere a: são medidores que utilizam a capacidade de emissão de luz dos materiais quando expostos à radiação. Esta quantidade de luz é proporcional à quantidade de radiação que o dosímetro foi exposto. Alternativa A, caneta dosimétrica. Alternativa B, dosímetro termoluminescente. Alternativa C, filmes radiográficos. Alternativa D, fósforo de memória. E alternativa E, termômetro radiográfico. Turma, os medidores que utilizam a capacidade de emissão de luz de materiais quando expostos à radiação
e esta quantidade de luz será proporcional à quantidade de radiação a que esse tipo de dosímetro foi exposto, são os dosímetros termoluminescentes. Portanto, questão de número 5, gabarito, letra B. Questão número 6. O Roentgen é a unidade tradicional de medida de exposição à radiação. Ele é representado por qual unidade no Sistema Internacional de Medidas? Alternativa A, Sievert. Alternativa B, Gray. Alternativa C, Becquerel. Alternativa D, Hein. E alternativa E, Curie. Turma, o Roentgen ele é a unidade tradicional de medida de exposição. Essa é a unidade antiga ou unidade especial. No Sistema Internacional de Medidas, o Roentgen ele é representado pela unidade Gray. Portanto, questão de número 6, gabarito, letra B. Nesse quadrinho tem um resumo bem bacana sobre as grandezas, suas unidades antigas ou especiais e as unidades no sistema internacional. Para a grandeza atividade, nós temos como unidade especial o Curie e como unidade no sistema internacional o Becquerel. Para a exposição, que é o tópico aqui da nossa questão de número 6, como vimos, a unidade especial é o Roentgen e a unidade no sistema internacional é o Gray. Para a dose de radiação, a unidade especial é o Hein e a unidade no sistema internacional é o Sievert. Para a dose absorvida, a unidade especial é o Rad e a unidade no sistema internacional é o Gray. E, por fim, para a dose equivalente, a unidade no sistema internacional é o Sievert. Portanto, questão número 6, gabarito, letra B. Questão de número 7. Considerando todas as etapas de processamento de filmes nos exames de imagem, quando fótons de raios X atravessam um objeto e chegam ao filme radiográfico, eles alteram quimicamente os cristais fotossensíveis de haleto de prata da emulsão do filme. Esses cristais são então quimicamente alterados e o conjunto deles constitui: alternativa A oxirredução do filme; alternativa B, a imagem visível ou manifesta; alternativa C, a imagem latente, que é invisível; alternativa D, a definição do contraste da imagem; e alternativa E, a definição da qualidade da imagem. Turma, o que o enunciado nos diz aqui? Quando os fótons de raio-x atravessam um objeto e chegam ao filme radiográfico. O que acontece, pessoal? Eles vão gerar o que nós chamamos de imagem latente, que é a imagem invisível. E para torná-la visível, passamos pelo processo de revelação da imagem. Portanto, questão de número 7, gabarito, letra C. Questão número 8. As imagens radiográficas em filmes são avaliadas com base em fatores de qualidade. Assinale o item que não é fator primário de qualidade da imagem. Alternativa A, resolução. Alternativa B, contraste. Alternativa C, densidade. Alternativa D, distorção. E alternativa E, pixel. Turma, dentre as alternativas apresentadas, aquela que não representa um fator primário de qualidade da imagem é o pixel. O pixel é o menor elemento de uma imagem. Já a resolução, o contraste, a densidade e a distorção, todos esses são fatores primários de controle da qualidade da imagem radiográfica. Aproveitando, trouxe aqui um rápido resuminho para vocês sobre esses fatores de qualidade da imagem. A densidade radiográfica ou densidade óptica pode ser definida como o grau de enegrecimento da imagem radiográfica. O detalhe pode ser definido como a nitidez das estruturas visualizadas na imagem radiográfica. O contraste ele pode ser definido como a diferença de densidades nas estruturas presentes na imagem radiográfica. A distorção
pode ser definida como uma representação errada do tamanho ou da forma da estrutura na imagem radiográfica. O ruído pode ser definido como um distúrbio aleatório que obscurece ou reduz a nitidez na imagem radiográfica e é representado por uma aparência granulada ou pontilhada da imagem. Temos também a latitude, que pode ser definida como a habilidade de mostrar vários tons de cinza na imagem radiográfica. Questão número 9. Em relação à terminologia radiográfica, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Planos são superfícies retas ou curvas que unem dois pontos anatômicos. B. Os 4 planos comuns usados em radiologia são sagital, coronal, medial e lateral. Letra C. Os planos sagitais dividem o corpo sempre em 2 partes iguais. Letra D. Posição anatômica se refere a um paciente em ortostase, braços elevados com as mãos sobre a cintura, cabeça e pés para frente. E letra E. Quando se referir a uma parte específica do corpo em relação a outras partes, o técnico deverá sempre pensar na pessoa em posição anatômica, independente do decúbito. Turma, questão de número 9 nos pede a alternativa correta. A letra A eu já assinalei aqui para vocês onde está o erro, quando coloca que os planos são superfícies curvas. Quando vemos aqui a letra B, os 4 planos comuns na radiologia, sagital e coronal estão ok, medial e lateral não, seria o transversal e o oblíquo. Os planos sagitais, eles não dividem o corpo sempre em 2 partes iguais. O plano sagital divide o corpo em 2 laterais, direita e esquerda. Quando é o sagital mediano, aí sim, em 2 partes iguais. Por fim, a posição anatômica, ele coloca aqui a pessoa ou o paciente com os braços elevados, os braços estão ao longo do corpo e as mãos não estão sobre a cintura. Na descrição da posição anatômica, as mãos estão espalmadas para frente. Portanto, gabarito da nossa questão de número 9, letra E, quando se referir a uma parte específica do corpo em relação a outras partes, o técnico deverá sempre pensar na pessoa em posição anatômica, independente do decúbito. Questão de número 10. A câmara escura é um ambiente de grande importância para o processo de revelação da imagem radiográfica após a exposição. Sobre o uso da câmara escura, é correto afirmar o seguinte. Alternativa A. O sulfito de sódio é uma substância antioxidante comum ao revelador e ao fixador. Letra B. A imagem latente não pode ser sensibilizada pela luz ambiente antes do processamento químico para a formação da imagem radiográfica. Letra C. A hidroquinona está presente no fixador. Letra D. A temperatura do químico revelador deve ser superior a 70 graus Celsius. E a alternativa E. O ácido acético está presente no revelador. Turma, questão de número 10, gabarito letra A. Inclusive, esse é um ponto que eu bato muito nos simulados sobre o sulfito de sódio ser a única substância que está presente tanto no revelador quanto no fixador e em ambos ele desempenha a função antioxidante. Portanto, questão 10, gabarito letra A. Questão de número 11. Os agentes de contraste têm se tornado cada vez mais comuns nos exames de ressonância magnética. Em geral, administra-se uma dose de 0,2 ml por quilo por meio de injeção a uma velocidade que não deve exceder 10 ml por minuto. Dentre os itens abaixo, qual a principal contraindicação para o uso do meio de contraste na ressonância magnética? Alternativa A. Paciente portador de sífilis. Alternativa B. Paciente portador de insuficiência renal com diálise. Alternativa C. Paciente diabético. Alternativa D. Paciente portador de chivanoma.
E a alternativa E, paciente etilista. Turma, olha só, o meio de contraste ele vai ser eliminado do corpo através da urina, ou seja, via renal. Um paciente que tem insuficiência renal e está com diálise, ele é um paciente contraindicado para o uso de contraste. Por quê? Porque para eliminar esse contraste, irá sobrecarregar ainda mais os rins que já estão passando por um caso, uma situação de insuficiência. Portanto, questão número 11, gabarito letra B. A principal contraindicação para o uso do meio de contraste na ressonância é o paciente portador de insuficiência renal com diálise. Questão número 12, turma. Assinale a alternativa correta referente aos ossos do tórax. Alternativa A caixa torácica consiste no externo e em 12 pares de costelas que unem o externo à coluna vertebral. Alternativa B, a caixa torácica protege importantes órgãos do sistema respiratório e estruturas vitais dentro do mediastino, como o coração e os grandes vasos. Alternativa C, a função da caixa torácica é servir como um fole que se expande e se contrai durante a expiração e a inspiração, respectivamente. Alternativa D, fazem parte do externo, a partir de sua região superior, seguindo para inferior, o manúbrio, o corpo, o ângulo external e o processo chifoide. Alternativa E, um nome alternativo para a incisura jugular é incisura do manúbrio ou borda inferior do externo. Turma, o enunciado nos pede a afirmativa correta. Então, vamos analisar as questões. Começando com a letra A. A caixa torácica consiste no externo e em 12 pares de costelas que unem o externo à coluna vertebral. Turma, nos 12 pares de costelas, apenas 7 pares, que são as costelas verdadeiras, unem-se direto ao externo. Nós temos 7 pares de costelas verdadeiras, 3 pares de costelas falsas e ainda 2 pares de costelas flutuantes. Na letra C, ele coloca o seguinte, expiração e inspiração. Coloca aqui também que expande e se contrai. E ele coloca que a expansão acontece na expiração e a contração na inspiração e diz que isso acontece de forma respectiva. Está errado, é justamente o contrário. Ela expande na inspiração e se contrai na expiração. A letra D traz o erro aqui, o ângulo external, como uma das partes do externo, seguindo a partir da região superior para a inferior. Então, a letra E traz como erro aqui também que um nome alternativo para incisura jugular é borda inferior do externo, e do externo está com X e não com S. Lembrando que o nome do osso é externo com S, ok? Portanto, questão de número 12, turma, gabarito, letra B. Questão 13. Assinale a alternativa que não menciona uma artéria presente no círculo arterial, círculo de Willis. Alternativa A, artéria poplítea. Alternativa B, artérias cerebrais anteriores. Alternativa C, artéria comunicante anterior. Alternativa D, artérias cerebrais posteriores. E alternativa E, artéria comunicante posterior. Turma, dentre as artérias apresentadas, aquela que não faz parte do círculo de Willis ou do círculo arterial é a artéria poplítea, porque essa está lá nos membros inferiores. Portanto, questão de número 13, gabarito, letra A. Questão de número 14. Os exames contrastados do trato gastrointestinal podem ser realizados com diversos materiais de contraste. O material preferencial para a maioria desses exames é: alternativa A, sulfato de bário. Alternativa B,
contraste iodado. Alternativa C, gadolínio. Alternativa D, contraste não iodado. E alternativa E, sulfito de bário. Turma, quando nós falamos em exames contrastados do trato gastrointestinal, o meio de contraste preferencial para a realização dos exames é o sulfato de bário. Vale ressaltar que, quando há risco de extravasamento para a cavidade peritoneal ou mediastinal, o sulfato de bário é contraindicado, ok? Por quê? Porque ele é tóxico para o organismo. Então, se tem uma fístula, uma suspeita de fístula, por exemplo, alguma perfuração que possa permitir que esse meio de contraste seja extravasado, nesses casos pontuais e específicos, utiliza o meio de contraste iodado do tipo não iônico por ser menos agressivo para as cavidades peritoneal e mediastinal. Certo? Questão de número 14, portanto, gabarito, letra A. Questão 15, referente à tomografia computadorizada de tórax, protocolo para a avaliação oncológica, assinale a alternativa correta. Alternativa A, é desnecessário incluir as adrenais na avaliação oncológica. Letra B, o uso de contraste oral pode ajudar em casos de suspeita de lesão primária do esôfago. Letra C, em casos de uso de contraste venoso, recomenda-se 2 ml por quilo. Alternativa D, a espessura de reconstrução será de 1 milímetro ou mais. E a alternativa E, a velocidade de injeção do meio de contraste é de 1,5 ml por segundo. Turma, quando nós falamos, num caso bem específico dessa questão, um exame de tomografia computadorizada de tórax, protocolo para avaliação oncológica. Letra A fala que é desnecessário incluir as adrenais. Lá no protocolo do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia, ele diz o seguinte, que é interessante incluir as adrenais na avaliação oncológica. A letra C fala que o contraste recomendado são 2 ml por quilo. Lá no protocolo, a sugestão é de 1,5 ml por quilo. A espessura de reconstrução, conforme a letra D, está a 1 milímetro ou mais. Lá no protocolo, ele traz como 1 milímetro ou menos. E por fim, letra E, a velocidade de injeção do meio de contraste está como 1,5 ml por segundo. E no protocolo, a sugestão é de 2 a 3 ml por segundo. Portanto, questão de número 15, gabarito letra B, o uso do contraste oral pode ajudar em casos de suspeita de lesão primária do esôfago, conforme o nosso protocolo de tomografia computadorizada do Colégio Brasileiro de Radiologia. Questão 16, referente à ressonância magnética de crânio, protocolo para isquemia, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, na sequência sagital T1, o líquor deve ser hipointenso e homogêneo. Letra B, na sequência axial T2, o líquor deve ser hiperintenso e homogêneo. Letra C, na sequência axial flare, o líquor deve ser hipointenso e homogêneo. Alternativa D, na sequência axial flare, deverá apresentar cobertura anatômica do parênquima de lado a lado. E na letra E, na sequência sagital T1, deverá apresentar cobertura anatômica do parênquima de lado a lado. O enunciado, turma, nos pede a incorreta, ou seja, a afirmativa falsa. E quando nós falamos na sequência axial flare, ela deve cobrir da transição crânio-vertebral até a alta convexidade e o seio sagital superior, e não o parênquima de lado a lado. Por isso, o gabarito da nossa questão de número 16 é a letra D, e temos como referência os protocolos de ressonância magnética do Colégio Brasileiro de Radiologia. Questão 17. Marque a alternativa em que
o método de NIR para visualizar fraturas ou luxações da região proximal do húmero e escápula demonstra especificamente o arco coracoacromial da região de saída do supraespinal. Para possível impacto do ombro, o raio central deve incidir. Alternativa A, de 20 a 25 graus de angulação caudal, centralizado posteriormente para passar através da margem superior da cabeça humeral. Letra B, de 0 a 5 graus de angulação caudal, centralizado posteriormente para passar através da margem superior da cabeça humeral. Letra C, de 10 a 15 graus de angulação caudal, centralizado posteriormente para passar através da margem superior da cabeça humeral. E letra D, perpendicular na escápula. Por fim, a letra E, de 0 a 10 graus no ângulo inferior. Turma, quando nós falamos do método de NIR, que é uma incidência tangencial utilizada para visualizar fraturas e luxações tanto da região proximal do húmero quanto da escápula, nós teremos uma angulação do raio central em sentido caudal de 10 a 15 graus, centralizado posteriormente para passar através da margem superior da cabeça humeral. Nossa referência aqui é o Bontrager, 8ª edição, e a nossa questão de número 17 trouxe como gabarito a letra C. Questão de número 18, turma. A mielografia avalia, alternativa A, trompas uterinas, alternativa B, ductos mamários, alternativa C, glândulas salivares, alternativa D, ductos lacrimais e alternativa E, canal medular. Turma, questão de número 18 sobre exame contrastado. A alternativa da letra A, o exame que avalia as trompas uterinas, é a esterossalpingografia. Na letra B, o exame que avalia os ductos mamários é a ductografia. Na letra C, o exame que avalia as glândulas salivares é a cialografia. Na letra D, o exame que avalia os ductos lacrimais é a dacriocistografia. E, por fim, a letra E, o exame que avalia o canal medular é a mielografia. Portanto, questão de número 18, gabarito letra E. A mielografia é o exame radiográfico contrastado realizado com o objetivo de avaliar a medula espinhal e o canal medular. Questão 19. Na incidência radiológica planto-dorsal para avaliação do calcânio, o raio central é posicionado em um ângulo e direcionado à base de um metatarso. Qual é o ângulo e o metatarso usado como referência? Alternativa A, 30 graus, primeiro metatarso. Alternativa B, 30 graus, segundo metatarso. Alternativa C, 40 graus, terceiro metatarso. E alternativa D, 45 graus, primeiro metatarso. Por fim, a letra E, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Quando nós falamos do axial de calcânio ou a incidência radiológica planto-dorsal para avaliação do calcânio, nós temos que direcionar o raio central para a base do terceiro metatarso, utilizando uma angulação cefálica de 40 graus. Portanto, questão de número 19, gabarito letra C, tendo como referência o Bontrager, 8ª edição. E para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. No estudo radiológico do ombro para avaliação da cavidade glenoide sem traumatismo, qual das afirmações abaixo é falsa? Alternativa A, utiliza-se o raio central com 15 graus caudais. Alternativa B, utiliza-se a incidência oblíqua posterior. Alternativa C, distância foco-filme de 1,02 metros. Alternativa D, a posição ereta geralmente é menos dolorosa para o paciente. E alternativa E, o tamanho do filme pode ser 18 por 24,
e 75 kV, podendo oscilar mais ou menos 5 kV. Dentre as alternativas apresentadas, turma, aquela que é falsa, ou seja, a incorreta, é a afirmativa da letra A, quando diz que utiliza-se o raio central com 15 graus caudais, quando na verdade o raio central será perpendicular, e aqui nós estamos falando do método de Greshey. Portanto, questão número 20, gabarito letra A, e assim nós encerramos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório, como de costume, trazendo com muito carinho uma frase para a sua reflexão. O primeiro passo é sempre o mais importante. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.